Vocês têm noção que já tem 10 anos do lançamento de Off Campus, fazem 9 anos que eu li pela primeira vez, e que agora eu nem acredito que eu vou falar isso, mas esse é mais um surto controlado, e hoje vamos falar do primeiro episódio da série de Off Campus, Amores Improváveis. Oi, gatinhas, eu sou a Liz e eu quero começar dando um parecer do porquê que esse vídeo demorou. Eu sei que demorou, e eu sou a maior e a única culpada disso. Se você já me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu fiz e ainda estou fazendo uma super cobertura relacionada a este universo. Se você me conhece um pouquinho mais, você já deve imaginar que eu coloco muita expectativa em cima de mim, que eu me planejo muito para as coisas, que eu desenvolvo metas, e se eu não atinjo aquelas metas, isso mexe muito comigo. Relacionado ao lançamento de Off Campus, eu tinha 3 metas e nós conseguimos bater todas elas, não do jeito que a gente esperava, mas conseguimos, sendo que é meu primeiro ano falando sobre cultura pop, sobre livros, séries e tudo mais. Eu passei ali por uma transição de conteúdo na virada de 2025 para 2026, mas assim, eu tinha 3 metas e essas metas eram: primeiro, trabalhar com marcas que estivessem falando sobre Off Campus, receber as novas edições de Off Campus da editora Paralela e ir na Premiere ou em algum evento que tivesse do Prime Video referente ao lançamento da série. Batemos as 3 metas. Até agora eu não sei como eu consegui ir na Premiere, porque se você acompanhou nas redes sociais, eles só soltaram em um belo dia ali o link e falou assim: gente, vai lá, se vira. Quem conseguir pegar o ingresso, pegou. E não sei como, eu consegui. Gente, era pra ser meu. É a única explicação, é o que todas as minhas amigas ficam me falando, porque, sério, pessoas entraram segundos depois de mim e já não conseguiram. Ok, fui para São Paulo, fui animada, chorei horrores só com a possibilidade de estar lá. Quando a gente ficou sabendo então que os atores estariam lá também, amor, juro. Mas até então eu tava imaginando que, né, o que iria acontecer. Os atores iam estar lá na frente, a gente ia estar lá atrás, e ia ser isso, apenas. Mas quando a gente chegou, eu fui com a Bruna Palazzo, que é uma autora que eu amo muito também. E quando a gente chegou, tinha assim umas 70 pessoas na fila, tanto que o meu número era 68. E daqui a pouco veio uma pessoa e falou: gente, vamos começar a entrar. A gente, claro. Assim que entramos, colocaram a gente numa espécie de tapete vermelho, que na verdade era azul. Mas ficamos assim, do lado, no meio tinha um tapete. Olhei pra cara da Bruna e falei: os atores vão passar aqui. E ela, não, amiga. Óbvio que não. Eu falei, vão passar. Outra coisa, assim que a gente entrou no evento, eles deram um livro de O Acordo pra gente. Então eu fiquei, eles vão passar aqui, a gente vai conseguir autógrafos e é isso. Dito e feito, gente, eles passaram. Tirei foto com todos eles, vou deixar as fotos aqui. E obviamente também consegui o autógrafo de todos eles. Eu tenho o momento exato em que eu terminei de pegar os autógrafos e assim, a ficha caindo de meu Deus, eu não acredito que eu sou extremamente fã dessa série. Eu tô fazendo tudo que eu posso referente a conteúdo que eu li há 9 anos atrás, eu reli com as minhas seguidoras, eu recebi mensagens de pessoas falando: Liz, eu comecei a ler este livro por sua causa, eu consegui tirar foto e pegar autógrafo com todos os atores. Gente, foi um dia assim de completo surto na minha existência. Depois disso, fomos e assistimos o primeiro episódio da série em primeira mão, não podia gravar nada, não podia fazer nada. Era só assim, celular desligado e você assistindo. Quando voltei para o Airbnb, fiz uma live com vocês, a gente conversou horrores de madrugada, foi ótimo. Então, tivemos que esperar uma semana até o lançamento oficial da série. Isso foi no dia 7, o lançamento seria no dia 13. Como eu disse, eu nunca tinha feito cobertura assim de um lançamento de série. Foi. Gente, fazem 5 meses que eu falo sobre livros nas minhas redes sociais. Então, obviamente, eu fui atrás de como fazer isso da melhor forma possível e eu pesquisei muito, só que as referências que a gente tem na internet são de pessoas grandes, com equipes gigantescas, e querendo ou não, só tem euzinho aqui para gravar, editar, criar roteiro, postar e interagir com vocês e tudo mais. A série ia lançar 4 da manhã do dia 13. Eu virei à noite acordada para esperar, para assistir, porque eu tinha como ideia gravar um vídeo para cada episódio, então 8 vídeos, já no dia 13, assim que eu acordasse, para já ir soltando para vocês, todos no mesmo dia, porque eu vi que era assim que a galera fazia. E obviamente eu não consegui fazer isso, e eu me frustrei muito com isso.
O dia de lançamento da série, que foi no dia 13, que assim, teoricamente foi o dia que eu esperei durante anos, que era para ser um dia extremamente feliz, foi um dia de completa crise de ansiedade. De verdade, eu estava péssima. Eu tinha virado a noite, eu não tinha me alimentado direito. Cada episódio da série tem aproximadamente 1 hora. Então, assim, 4 horas da manhã eu já estava dando play. Fui até 10 horas da manhã, mais ou menos. Daí eu parei para filmar já o que eu tinha de ideias e referente aos primeiros episódios para começar a soltar meio-dia. Voltei para assistir, terminei de assistir umas 3 horas da tarde. Daí gravei mais um pouco e eu tive que sair porque eu tinha compromisso. Eu não comi, eu não dormi, eu tava péssima, de verdade péssima, porque a minha ideia de conteúdo para vocês é literalmente isso aqui, como se a gente estivesse sentadas aqui no meu quarto, somos todas amigas, e a gente vai ter uma conversa sobre tudo que a gente ama e que a gente surta, surtos controlados, porque vai para as redes sociais, então a gente tem que dar uma filtrada ali, mas somos todas amigas conversando sobre coisas que a gente tem em comum e o nosso amor por Off Campus é algo que a gente tem em comum. Então, na hora que eu terminei de gravar os meus vídeos no dia 13, que eu fui assistindo os episódios e já montando o roteiro que eu assisti, eu olhei e falei: Isso não sou eu e não é o que eu quero postar para as meninas. Porque, gente, tava tão travado, tão, meu Deus, eu estou lendo aqui o que eu estou falando, eu não posso falar demais porque tem que ter até tantos minutos, mas se eu falar de menos também vai ficar muito raso e a gente sabe que eu não sou dessa forma que eu abro o vídeo, eu começo a gritar, eu choro, eu me emociono, porque eu quero que vocês sintam a emoção que eu tô sentindo. Então, diversos vídeos que eu gravei nesse dia eu não postei. E vários que eu postei eu estava chorando, tanto pela emoção da série, tanto pelo descontentamento comigo mesma. E óbvio que não tinha ninguém me cobrando nas redes sociais, mas eu me cobro muito. E eu fiquei muito mal de verdade. Eu cheguei no garagem, que é onde eu faço aula de dança, é, sem comer, pedindo iFood, sem dormir, com um energético na mão e uma garrafa de água na outra. Uma frustração muito grande. Eu lembro que na hora que acabou a aula, eu fui pro ponto de ônibus e eu mandava áudio pra Ju, a minha melhor amiga, chorando de soluçar. Porque era a primeira vez eu fazendo aquilo, só que é referente a algo que eu amo tanto, e nem tô falando referente só aos livros, mas a comunidade que a gente criou em cima disso, que eu queria ter entregue muito mais pra vocês. E eu não consegui. Juntou isso com o fato de que, assim, eu percebi que eu não tinha conseguido nem aproveitar o lançamento como fã, porque a princípio, acima de tudo, eu também sou fã. E eu não consegui aproveitar os episódios. E nenhum conteúdo promocional que eles soltaram, porque eu tava focada 100% em gravar. E isso me desanimou muito, eu fiquei muito mal e eu falei, eu vou dar uma pausa, eu vou processar todo este momento e vou viver isso como fã. E depois, quando eu já tiver processado, quando eu já tiver gritado, surtado com vocês também, eu vou sentar e eu vou gravar pro YouTube episódio por episódio para poder passar para elas de fato o que eu pensei, o que eu senti, o que eu ri, o que eu chorei, o que eu gostei, o que eu não gostei e tudo mais. Então, cá estamos aqui agora. Vamos então ao primeiro episódio de Amores Improváveis. Gente, se você ainda não assistiu ou não leu os livros, vou avisar já que eu vou destrinchar os episódios, tá? Eu fiz anotações durante todos os episódios para ir assim comentando com vocês de fato. Então, amor, vai ter spoiler, tá? Já tô avisando aqui pra ninguém vir brigar comigo. Pra gente estar sabendo do que vamos conversar aqui, o episódio já começa com bunda do Garrett na nossa cara. Tá bom pra vocês? Como se não desse pra melhorar, a Hannah vê, porque na série a Hannah trabalha ali na arena de hockey e também trabalha no Malones. Inclusive, isso foi uma mudança que teve, porque no livro ela trabalha naquele café-restaurante que é o delas. Só que na série eles fizeram essa adaptação e eu amei, porque isso significa que tivemos muito mais interações ali entre o nosso casal principal. Isso é outra coisa. Primeira temporada foi referente ao nosso primeiro casal. Mas, se você já assistiu, vocês sabem que, né? Coisas aconteceram ali no meio. Então, isso é para outro episódio, mas vamos lá. Na cena da sala, né, que é a primeira interação de fato ali de todos, gente, nada me preparou pro Bo aparecendo.
Porra, eu amo aquele menino. De verdade, eu amo ele. A interação de todos eles aí do quarteto, né? Então, Garrett, Logan, Jim e Tucker, tá absurda. Meu Deus, está assim. Sacudiram o livro e eles caíram. É esse o nível, entendeu? Não consigo explicar as interações. Gente, aquela primeira cena da casa onde tá o Tucker cozinhando, daí tá o Logan arrumando alguma coisa, o Jim sendo o Jim exibindo aquele belo corpo de geladeira Electrolux duas portas, entendeu? Gente, é eles. Eu não consigo explicar. Eu olhava pra tela e eu ficava tipo assim, boba. Como que pode serem tão perfeitos? Meu Deus, se um dia eu discordei disso, eu tava maluca, eu tava louca. O que fizeram comigo? Game interna. Óbvio que a questão da amizade que eles têm fora das câmeras, que dá pra ver que eles vivem de fato um tom de family, isso ajuda muito. Muito. Então, torna tudo ainda muito mais real. Fun fact, detalhe importante. O que bateu o martelo de que o Belmont Cameli seria o Garrett Graham não foi o teste de química dele com a Ella, que é a nossa Hannah. Foi o teste de química dele com o Antônio Cipriano, que é o nosso Logan. Por quê? Porque eles são melhores amigos. Eles são besties. Então, óbvio que eles teriam que se dar muito bem. Sinceramente, eu fico de cara que foi isso que determinou. Que, assim, saiu uma entrevista recentemente onde a Ellie Kennedy falou que ela até poderia ceder os direitos do livro para virar uma série, mas que eles iam ter que conseguir absorver ali a essência do livro, a essência das amizades acima dos romances e tudo mais. Então, a química entre o Antônio e o Belmont ter sido a chave para baterem o martelo e falar o Belmont vai ser o Graham foi um ponto altíssimo. Porque a amizade em toda a série de Off Campus é muito importante. Talvez mais importante do que os romances. Uma conversa que eu tive com as minhas amigas é que, assim, tivemos mudanças, mas eu acho que a grande maioria fizeram sentido. Porque no livro, a gente consegue estar dentro da cabeça dos personagens, a gente sabe o que eles estão pensando. Na série, a gente não tem isso. Na série, a gente só tem acesso aos diálogos, então o que eles estão falando. Então, algumas mudanças fizeram total sentido, e algumas coisas foram muito fanservice. Por exemplo, no livro a gente tem aquela famosa cena onde o Garrett fica pensando, meu Deus, como que é o nome dessa menina? Eu tenho certeza que começa com M e tudo mais, e a gente sabe que não começa. Mas, como a gente não tem acesso aos pensamentos dele, na série a gente tem a icônica cena dele atrás da Hannah gritando: Mona! Ô Mona! Mona! E daí, tipo assim, ela fala: quem é Mona? E a Ali: eu acho que é você. Parênteses: a Ali? A Ali. Eu acho que eu preciso de um vídeo só pra falar o quanto eu idolatro essa mulher desde 2017 e que assim, a Mika ter sido escalada pra ela, eu acho que foi um dos maiores acertos dessa série inteira, do maior, tipo assim, da história do Prime. Mika Abdala é tipo aqui, ó, ícone, maravilhosa, perfeita, minha ídola. Na série, a Hannah também cursa música. Então, assim, logo depois que o Garrett vai atrás dela, chama a gata de Mona, pede a ajuda dela na prova, porque ela foi a única que conseguiu uma nota alta, ela diz não. Então, ela vai pra aula dela de música. Só que, na série, ela cursa música clássica. Isso é importante por quê? Porque ela tem uma bolsa. Só que essa bolsa vai ser cancelada. E para ela conseguir se manter na faculdade, ela vai entrar em concurso de música pop. Detalhe, a diva não sabe escrever música pop. Tanto que a Ali fica fazendo vários ganchos falando de Taylor Swift, de One Direction, sim. Temos menção a One Direction, tá bom? Que foi um acalento em nossos corações. Mas a Ali cita bastante, ela fala assim, meu amor, então, você vai ter que virar uma Taylor Swift. Então, usa as suas decepções amorosas, o que for, para escrever algo bom, para ganhar esse concurso e se manter aqui na faculdade. Como eu disse para vocês, a Hannah trabalha no Malones, que é aquele barzinho ali onde os jogadores de hockey vão depois dos jogos. E sabe quem também trabalha no Malones? A Ali. Gente, eu amo. Toda e qualquer cena que a Ali estiver, eu estarei aqui, ó, aplaudindo. Mas no Malones também é onde a Hannah fica babando pelo Justin. Essa foi outra mudança que teve, porque nos livros o Justin ele é um jogador de futebol americano, se eu não me engano, mas na série eles colocaram o Justin como um músico, e ele estuda música também, o que eu acho que faz muito mais sentido. A Hannah tem um interesse por ele, porque teoricamente ela tem uma aversão por esportistas e ama
música. Então faz total sentido. Só que o Justin, além de estudar música, ele tem uma banda. Detalhe, essa banda ela tem um Instagram, foi uma das primeiras coisas que saíram da série. Então tem o Instagram, tem músicas oficiais, já estão no Spotify. A trilha sonora inteira está no Spotify e é magnífica. É perfeita. Mês de maio, a única coisa que eu ouvi foi a trilha sonora de Off Campus. Então, assim, essa banda fica tocando, o nome da banda é After Hours, e ela fica tocando lá no Malones e a Hannah fica literalmente babando pelo Justin. E ela passa algumas vergonhas, assim, umas conversas que, meu Deus, eu queria cavar um buraco no chão e me enfiar, entendeu? De tanta vergonha alheia. Sabe aquela sua amiga que claramente não sabe flertar? E daí ela vem te contar o que aconteceu quando ela interagiu com fulano e você fica tipo assim, ó, não, pelo amor de Deus, não, não faça isso, não termina essa história. Era nesse nível de vergonha que eu fiquei assistindo. A forma que as cenas foram gravadas, que mostra a dualidade entre Garrett e Hannah, por exemplo, tem uma cena no primeiro episódio onde ele chega em casa, tá tendo uma festa ali na fraternidade, a casa onde os quatro moram, e ele é sem graça com a Kendall, que é aquela menina que ele sempre dá uns pegas, assim. E eles vão pro quarto e, gente, vocês sabem, né? Uma série mais 18 que tem cenas extremamente calientes. Mas eles vão pro quarto. E toda a dualidade que eles constroem ali entre a cena da Kendall com o Garrett cortando e mostrando a Hannah tentando compor a música e daí fica nessa disputa de tela, gente, essa cena é magnífica e também a forma como eles construíram os traumas dos dois desde o primeiro episódio. Então assim, não é algo que lá pra frente a gente vai descobrir que tem uma situação, não. Desde o primeiro episódio, a gente tem flashback dos dois personagens principais. Então, a gente tem flashback da Hannah com, né, o idiota lá, filho da mãe. E a gente tem flashbacks do Garrett criança, vendo toda a situação que ele enfrentava dentro de casa com o pai. E isso traz a minha cena favorita do primeiro episódio, que é a Hannah cantando The Beats Back. Vamos de contexto. Ela tem um flashback de tudo que aconteceu ali no ensino médio, porque ela vê o idiota passando ali, tá tendo um jogo de hockey e tudo mais. E o Garrett tá tendo o pior jogo assim, da história, porque o pai dele está na arquibancada. Então a Hannah procura um lugar ali para se esconder e se recompor. E o Garrett sai no intervalo do jogo para tentar se recompor também. E ele vê ela cantando The Beats Back. E assim, depois que ele vê, amor, ele volta sendo o Garrett Graham, nosso GG44, capitão do time de hockey de Brasil. Depois do jogo, a gente tem uma festa. Por quê? Porque a gente tá falando de universitários. É óbvio que vai ter uma festa. A Ali tá tentando convencer a Hannah a ir, porque o Justin vai estar lá. É neste momento que a gente conhece o Sean. A gente queria conhecer o Sean? Eu acho que não, porque né, ele é o atual namorado da Ali e é aquele homem que se contenta com pouco, então não vai apoiar os sonhos dela, que vai falar, ai amor, a vidinha que a gente tem aqui tá ótima, por que, que você tem que sonhar tão alto e tão longe? Não gostamos do Sean. Acho que ficou bem claro. Mas assim, a gente conhece o Sean, eles convencem a Hannah a ir nessa festa. Então ela se arruma, coloca os peitos pra jogo e vai na festa. Ela tem como missão falar com o Justin. Então ela fala: vamos se divertir aqui um pouquinho só pra eu desestressar. E daí eu vou tomar coragem e vou falar com ele. Só que quando isso vai acontecer, passa alguém e derruba bebida nela, deixando a blusa branca dela transparente. E é neste momento que ela dá de cara com o Justin. Só que daí o nosso Garrett Graham aparece. Detalhe, antes disso tudo acontecer, o Garrett, ele tava procurando o Instagram da Hannah pelos seguidores ali do Malones, bem, né, coisa que todo mundo já fez. E nesse momento o Logan aparece e ele pergunta pro Logan, ai, você sabe o nome da funcionária do Malones? E o Logan fala, é a Hannah. Como assim você não conhece a Hannah? Ela sempre serve a gente. Gente, o Logan, ele já sabe quem é a Hannah é. E ele já, né, tá ali de olho na Hannah. Diferente do livro também. Terem mudado isso, ok, faz um pouco mais de sentido. Mas me deu um leve desespero. Na hora que eu percebi que, tipo assim, ai meu Deus, o Logan já sabe quem ela é. E o Logan fica olhando pro Garrett assim, ó. O que tu tá querendo com a Hannah, sabe? Daí o Garrett descobre finalmente que o nome da Hannah é Hannah. E vai lá no Instagram e vê o Instagram dela, vê um vídeo dela cantando. Neste momento, ai, amo essa parte. Chega o Tucker
e o Jin, e daí eles fazem um brindezinho de shot. Já adianto que vai virar o brinde oficial entre as minhas amigas, que é o Jin falando: Here's to me, here's to you, fuck the rest, we're by you. Gente, sinceramente, na hora que eu vi isso a primeira vez, eu falei, ok, vou aderir para a minha vida. Liz, você estudou em Bryu? Na minha cabeça, sim. Perdi completamente o rumo. A gente tava falando, né, que a Ana toma um banho de bebida quando tá indo falar com o Justin. Quem assiste tudo isso é o Garrett, e daí ele acha que este momento é um ótimo momento pra ir falar com ela. Só que ele não chega falando, opa, Hannah, tudo bom? Vem cá, vamos conversar de novo sobre você me dar aulas e tudo mais. Não, ele chega chamando ela de baby, tirando a jaqueta do time de capitão e colocando no ombro dela, entendeu? Neste momento que ele resolve chegar. Quando o Justin sai, o Garrett faz uma nova proposta que é: a gente finge um relacionamento, porque ele é claramente o tipo de pessoa que vai sentir interesse em você, só porque outra pessoa está interessada, só porque você não está disponível. E você me ajuda com os estudos em filosofia, porque eu não posso reprovar por conta do jogo de hockey e tudo mais. E quando a Hannah percebe que o Justin está de fato olhando pra ela, assim, enquanto os dois estão conversando, tá tipo assim, quem é aquela menina? Ela topa. Quem não? Não é mesmo? É o Garrett Graham. Você ia dizer não para ele? Ela ainda recusou durante muito tempo. Eu teria cedido muito antes. Mas enfim, o episódio termina com eles completando o acordo, né? Eles firmando este acordo. E foram os melhores minutos da minha vida no dia 7 de maio, quando eu assisti isso, com um monte de gente gritando em volta de mim, todas apaixonadas por Garrett Graham, Ginger Lawrence, John Logan e John Tucker. É isso. Um brinde a Eric Kennedy, um brinde ao Prime Video e um brinde a nós. Muito gostoso relembrar tudo que aconteceu assim e comentando com vocês. Parecia que eu tava assistindo de novo e daí tava me dando, ai, sei lá, frio na barriga. Tanto que eu acho que eu comecei esse vídeo muito quietinha e agora eu já tô tipo, meu Deus, Garrett Graham, socorro, meu Deus. Ai, não consigo, gente. Eu acho que essa é fonte família da minha vida. Eu queria entrar nos livros e viver e ser amiga deles ali. Então, meu Deus, que experiência é estar vivendo tudo isso. Enfim, prometo que ainda essa semana sai o vídeo falando sobre o segundo episódio, já tô com o roteiro pronto. Preciso só sentar a minha bunda nessa poltrona e começar a falar com vocês. E sinceramente eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês não me conheciam, muito prazer. Já se inscreve aqui, deixa um comentário, deixa o like. Também vai nas outras redes sociais, porque lá eu posto 3 vídeos por dia e falo pra caramba nos stories, então aproveita também. E é isso. Beijo!